Menino órfão é reencarnado como filho de um nobre. Mais tarde ele descobre que sua morte foi um erro, então os deuses deram a ele poderes divinos, deixando todo seu status no máximo. China era um jovem caminhando para a loja à noite. Ele perdeu todos os seus parentes e atualmente está morando sozinho. No entanto, ao chegar na loja, ele percebe pessoas correndo para fora dela, e duas garotas se esbarrando nele. Elas se deitam no chão, e China percebe o que estava acontecendo. Há um criminoso lunático com uma faca, balançando-a na frente de todos e prometendo matá-los. Ele primeiro tenta fugir enquanto diz às meninas que também corram, mas percebe que as meninas estão com medo de se mover. Vendo isso, ele encara como um momento de mostrar sua verdadeira coragem. Ele corre contra o louco e o empurra para o chão. Ele diz às meninas para se apressarem e irem embora, até que percebe algo ruim para o seu azar. O criminoso instantaneamente o esfaqueou bem na frente delas e foge. As garotas correm para dar uma olhada nele, mas é tarde demais. China já está em seus últimos suspiros. As meninas não podem acreditar em seus olhos e choram muito tristes, mas China está feliz por ter conseguido salvá-las, apesar de fazê-las chorar depois. Ele acaba aceitando seu destino, e de repente ele acorda se encontrando em um quarto chique deitado na cama. Ele acha que sobreviveu e está em um hospital privado, mas quando ele olha em volta, ele vê uma empregada e uma mulher aleatória. A empregada começa a chorar, chamando-o de Mestre Kei, e a outra mulher o abraça, perguntando se ele reconhece sua mãe. Elas estão felizes que ele está bem, mas ele ainda não entende por que diabos elas estão chamando-o de Kei. China não sabe o que está acontecendo, quem são essas mulheres, e mais importante, quem é aquele cara refletido no espelho. Como esperado, ele começa a surtar sobre quem é ele, quem é aquele cara, e quem são essas pessoas. Depois de se acalmar, ele começa a entender: esse é o corpo dele, e as mulheres explicam que ele esteve dormindo por uma semana depois de ficar acamado por uma febre. As duas saem para preparar comida para ele, e enquanto olha para o espelho, China entende o que está acontecendo. Ele percebe que agora é Kei, o filho de um nobre, e mais importante, ele está vivendo um sonho, ele reencarnou em outro mundo. Ele está chateado com esta revelação. Ele queria apenas ajudar a pegar o criminoso, mas ele foi esfaqueado e morreu. Mas nem toda a esperança está perdida dentro dele. Ele realmente desejou que um dia ele reencarnasse em um mundo diferente, então ele vai aproveitar a oportunidade de fazer algo que ele sempre quis. E o mais importante, ele reconheceu o tamanho dele, só para ser pego em um momento embaraçoso por Sylvia, que o deixa ainda mais constrangido. Sylvia tenta colocá-lo em dia com o que está acontecendo desde que ele entrou em coma. Ele descobre que nasceu em uma família nobre que governa o território Grácia e ele é o terceiro filho da família Silford, Kei. Avistando os móveis ao seu redor e sua mansão, ele também entende que sua família é muito rica, principalmente porque ele tem dois irmãos, uma irmã e uma madrasta, dando a ele um passe livre imediato para começar seu próprio harém. Mas ele quer sair e ver o que está acontecendo e pergunta a Sylvia quando pode ir para fora. Ela explica toda essa coisa de território, a floresta de monstros, aventureiros e tudo mais. Ele se emociona por ter morrido em sua antiga vida. Sylvia diz a ele que ele pode se tornar um mago quando ele crescer e se livrar dos monstros. Ele está tão animado que quer experimentar magia imediatamente, mas Sylvia diz a ele que as pessoas só podem usar magia depois de completarem 5 anos, então ele precisa esperar mais 2 anos. Quando ele completar 5 anos, ele deve ir ao templo e obter uma bênção de Deus para finalmente usar isto. Mas ele está muito animado para esperar 2 anos, para tentar magia. Ele quer tentar magia imediatamente, então ele quer encontrar um caminho logo. Então, primeiro, ele deve aprender o básico, como escrever e fazer contas. Uma tarefa simples para ele, porque ele era autodidata. Seus pais começam a achar estranho porque ele mudou muito desde que acordou. Ele enlouquece, mas explica que estava simplesmente fazendo seu melhor para aprender. E é aí que seu pai revela que já que ele é o terceiro filho, ele está literalmente condenado. Ele não tem direitos quando se trata de herança. Kei aproveita a oportunidade para então pedir livros sobre magia e o mundo. A irmã dele não gosta, porque ele não pode usar magia, até que ele simplesmente começa a usá-las sem que as pessoas percebam. Sua irmã quase o pegou fazendo magia, mas felizmente ela não viu nada. Mas no entanto, ele não pode baixar a guarda, porque ela tem um complexo de irmão mais velho. Ela o ensina sobre o mundo, a história, e magia, revelando que seu reino foi formado por um cara aleatório, cujo nome também é japonês. Ela explica sobre todas as raças, elfos, anões, povo fera. Ele está literalmente vivendo o sonho. 2 anos se passaram e agora que ele tem 5 anos, chegou o dia em que ele visitará o templo para obter sua bênção. Ele se encontra com seu pai e sua mãe,
e a irmã mais velha que lhe dá um grande abraço por ser tão fofo. Todos eles saem da casa e entram na carruagem para fazer sua viagem. Kei está feliz por finalmente ver seu status mágico e aventurar-se. Ele pergunta à irmã como é uma tela de status, e ela mostra a ele abrindo a dela. Ele olha atentamente para o perfil dela e vê níveis mágicos. Ele vê o título dela de estar obcecada por ele e quase engasga de vergonha. Ela fica envergonhada, mas ele desvia a atenção sobre a magia dela estar nos níveis 2. Seu pai lhe conta ainda mais sobre os níveis de magia. Eles são dados pela bênção de Deus e seus níveis vão de 1 a 5. Eles logo chegam ao templo. Eles entram e o ritual começa para os deuses. O padre faz os encantamentos e Kei espera ansiosamente pela revelação de seu status mágico. De repente, eles ouvem alguém rindo e vê uma luz brilhante atrás das estátuas dos deuses. No segundo seguinte, ele abre os olhos e percebe que está no mundo dos deuses. Muitas outras pessoas semelhantes a deuses aparecem uma após a outra. Eles estão felizes que Kei finalmente completou 5 anos porque faz uma eternidade que eles esperaram. Eles o chamam por seu nome verdadeiro, China. Eles se apresentam a ele e explicam como ele acabou neste mundo. Basicamente, este é outro caso em que houve um engano. Ele não deveria morrer, o maníaco iria tropeçar enquanto corria e depois ser preso. Mas China decidiu ser um herói, e foi por isso que ele morreu sem motivo algum. Os deuses pensaram que ele era um cara legal e decidiram reencarná-lo neste mundo. Eles pretendiam selar suas memórias para evitar o trauma de trocar fraldas e outras coisas, mas no final, ele de alguma forma as despertou. Kei ainda os agradece por lhe darem uma oportunidade para ficar com suas memórias. Ele não tinha nenhum parente em seu mundo, e lembrar disso, o faz valorizar ainda mais sua família. Cada um dos deuses se aproxima dele, lhe dando suas bênçãos e prometendo encontrá-lo de novo. Ao retornar ao templo, todos comentam da luz, e a possibilidade de que ele pode ter sido abençoado por todos os deuses. Seu pai fica empolgado, pedindo-lhe para mostrar sua janela de status. Mas Kei sabe que algo está errado, quer dizer, o deus da criação disse que deu um presente para ele enquanto ria. Essa suspeita faz Kei fingir que está doente e ele foge do local, só para se esconder e ver suas estatísticas. E para sua surpresa, ele estava certo. Suas estatísticas estão todas no máximo. E quando digo tudo no máximo, não quero dizer nível 5. Elas são todas nível 10, ele já é um rank S apesar de ter 5 anos. Mas felizmente aquele velho deus, teve algum bom senso e deu-lhe um feitiço mágico que lhe permite falsificar seus números da janela de status. Mais tarde, durante o jantar, seu pai lhe diz para mostrar sua janela de status. Ele finge que está tudo normal. Porém todas as bênçãos de Deus estão entre o nível 1 e o nível 3, que já é muito poderoso para uma criança de 5 anos. Claro, todo mundo fica chocado, porque se dão conta que ele tem mais de 300 mil de mana, que é 300 vezes mais forte que o melhor magos do país. Todos em sua família estão tão chocados, e seu pai diz a ele para nunca mostrar seu status a ninguém, sabendo que ele é muito forte. Seu pai explica que se Kei se exibir ou fazer um movimento errado, ele será considerado uma ameaça para o mundo e colocado sob supervisão. De volta ao seu quarto, Kei começa a perceber seu erro, e como ele deveria ter abaixado suas estatísticas ainda mais. Mas ele percebe um livro sobre magia de invocação. Ele sempre se interessou em invocar feras fofas e brincar com elas, então decide invocar algo lá fora. Ele inicia o ritual, esperando invocar algo fofo. Mas o que sai desse círculo não é algo assim, mas sim um demônio. Por alguma razão, sua irmã e uma garota gata estão andando naquele mesmo momento, e o demônio se prepara para atacá-las. Kei corre para detê-lo, colocando-se na frente delas. O demônio grita e as garotas choram, fazendo-o lembrar como ele tentou defender as outras duas garotas em sua vida anterior. Ele corre para frente mais uma vez, eu juro que ele gosta de correr para a morte. Ele lança sua magia de chamas, pula em cima da besta, e ele está prestes a derrotá-lo. O demônio dá um soco nele. Ao levar um soco, reunindo toda a coragem, ele lança um feitiço para devolver o demônio para o lugar de onde veio e salva o dia. Obviamente, ele ainda acaba ficando derrotado no chão, e as meninas correm para ajudá-lo, que para ser sincero, eu ainda não sei de onde a menina gato veio, e nem ele, porque ele só diz orelhas de gato em vez de seu nome. Sua irmã está desesperada, e ele está deitado imaginando que está morrendo mais uma vez por proteger duas meninas, sendo que não teve chance de tocar nas orelhas da gato. As meninas choram ainda mais quando ele começa fechando os olhos, aceitando sua morte. Até que ele simplesmente se levanta e percebe que não está morto, ele nem tem ferimentos em seu corpo. Sua irmã chora um pouco mais e então sorri enquanto o abraça, fazendo-o perceber que ele só pode fazer as garotas de sua vida passada chorar. Mas desta vez, vai ser diferente, ele vai proteger os sorrisos de todos. Durante o banquete, ele se apresenta e revela seu desejo de explorar o mundo e se tornar um aventureiro. As coisas continuam depois de Kei declarar sua intenção de ser um aventureiro em sua festa de estreia. A família mais tarde se reúnem para comer, e seu pai diz a ele que ele vai precisar estudar bastante se quiser alcançar esse objetivo. Para ajudar nisso, ele decide por arranjar um tutor. Kei fica animado se virando para Sylvia, que sorri alegremente
imediatamente para ele também. Mais tarde ele lê em seu quarto enquanto espera pelo seu tutor, se perguntando se ele será musculoso como um ogro, ou mais parecido com uma bruxa. Seus pensamentos são interrompidos, quando a empregada avisa que seu tutor chegou. O garoto corre para a janela, e usa um feitiço de movimento instantâneo para ver de perto, mas ele julga mal seu pouso, e termina pousando nas almofadas naturais de Millie. Nina estava ao lado dela, então ela também é derrubada. Ele pede desculpas e rapidamente se apresenta a elas. As tutoras entram dentro da casa, onde Millie fica nervosa se apresentando. Por outro lado, Nina é baixinha e doce com sua introdução ao ponto que sua parceira repreende por ser rude com os nobres. Kay percebe que Nina é uma elfa quando seu capuz está removido, e fica bastante fascinado. Seu pai as acalma afirmando que elas são seus tutores. Kay adiciona a declaração do pai, e explica que elas não precisam ser formais quando dirigir-se a ele. Isso as deixa à vontade, e elas dão um suspiro de alívio. Garmy afirma que elas vão ensinar seu filho por 3 anos, então elas devem cuidar bem dele. Ele o entrega a elas, e eles saem para começar o treino no lado de fora. O aluno e as professoras vão para a área de prática onde eles começam a treinar esgrima. Milhões de golpes são necessários para que elas possam obter um medidor de seu nível. Kay levanta sua postura, e começa o teste, e Millie fica chocada com o poder do garoto. Nina faz um comentário atrevido, que o menino pode ser melhor que as professoras. Isso ofende Millie, que tem certeza de que não perderia para uma criança de 5 anos, mesmo que Kay esteja além do nível iniciante. Millie avança, e sugere que eles tenham uma batalha simulada. O jovem rapaz faz um ataque e ela bloqueia, mas acha difícil acreditar que ele tem apenas 5 anos. Kay confirma que ele foi batizado apenas há alguns dias atrás. Ele continua seu bombardeio de ataques, enquanto Nina comenta admirada sobre sua esgrima. Ela pergunta se ele tem a proteção do deus da guerra. Enquanto colocava sua professora no bolso, Kay se vira para sua outra tutora para confirmar as suposições. Ele também comenta que seu pai lhe disse para não deixar ninguém fora da família saber disso. Millie não aguenta por mais tempo, então ela o instrui a parar. Ela admite que não será capaz de durar se as coisas se manter nesse ritmo. Então ela sugere que ele vai com a Nina, que vai começar a lhe ensinar magia enquanto ela fica descansando. A maga começa revelando que ela tem a bênção da deusa da magia no nível 3, então ela quer começar com o básico, porém Kay diz a ela que ele já aprendeu tudo isso, porque praticou o que leu nos livros. Então ele conjura uma grande bola de água, e termina o show atirando alguns pedaços de pedra no alvo em cheio. Mas o feitiço é tão poderoso que quebra o alvo e a parede de trás. E a tutora parece chocada enquanto ele afirma que essas coisas de nível iniciante ele pode fazer tranquilo. Nina aponta que ele usou magia sem encantamento, o que é muito impressionante porque mesmo para um mago experiente, isso requer um treinamento intenso. Então para ele usar magia sem encantamento com tão pouca idade, significa que ele deve ser um gênio. Sem mencionar que ele sabe usar os 4 elementos. Nina novamente faz mais suposições dizendo que mesmo os magos do palácio da classe dos sábios, nenhum deles pode usar todos os elementos com tanto poder. Ela pergunta a Kay se ele também tem a bênção da deusa da magia, algo que ele confirma. Millie sente que elas podem não ser capazes de ensiná-lo o básico porque ele já é bem abençoado. As duas professoras ficam mais chocadas quando ele oferece uma toalha de sua caixa de itens. Elas recusam a ser surpreendidas por mais qualquer outra coisa que o garoto fizer ou não darão aula. Millie aponta que elas não podem mais ensiná-lo dentro do castelo porque o lugar não vai durar muito por causa do poder dele. Kay implora que eles possam ter sua lição fora do castelo, porque depois do batismo, ele nunca esteve lá fora. Esta pode ser uma oportunidade para ele explorar o imenso mundo, e as duas veem que com seu talento, praticar no mundo real seria mais desafiador para ele. Mais tarde, as professoras explicaram ao pai que a habilidade de Kay está muito além do iniciante, tanto o nível em esgrima e magia. Se eles continuarem praticando na mansão, ela pode não estar de pé quando eles terminarem. Garmy entende a situação e permite que eles vão, mas Kay deve retornar antes do pôr do sol. No dia seguinte, o aluno e suas professoras saem mais para a empolgação de Kay. Eles param quando chegam longe o suficiente da mansão. Nina o instrui a tentar um feitiço de nível intermediário em uma pedra. Ele decide tentar a magia de fogo primeiro, e lança um feitiço de bola explosiva que faz suas professoras sair voando. Isso deixa uma cratera gigante e enquanto se desculpa, Nina aponta que aquele feitiço era além do intermediário. Millie tem certeza que sua magia foi drenada, porque ele usou muito poder ao lançar aquele feitiço. Ele garante que está bem, então elas também concluem que ele deve ter uma quantidade insana de mana. A conversa deles é interrompida quando um coelho assassino sai voando da floresta e ataca. Ele foge de Millie e dispara em direção a Kay, que se esquiva e o finaliza com magia de vento. Elas o parabeniza por sua primeira caça, e o garoto decide colocá-lo em sua caixa de itens para mostrar à sua irmã
irmã e mãe depois. Millie fica fascinada ao ver uma caixa de itens funcionando. Ela revela que está planejando comprar uma bolsa mágica quando ela tiver o dinheiro suficiente. Elas explicam que é um item mágico com as mesmas habilidades da caixa de itens para aqueles que não foram abençoados com essa habilidade, mas a bolsa é louca de cara. Ela muda de assunto sugerindo que eles façam um pouco mais de caça porque eles têm tempo para caçar. Nina usa um feitiço de busca para localizar alguns inimigos. Kei fica interessado em aprender o feitiço, e após uma breve explicação ele sabe como fazer. Ele tenta e consegue na primeira vez. Não só isso, ele faz um mais potente e pode dizer o número e tipos de criaturas. Ele corre na frente para pegar eles, e o trio acaba com o grupo, mas alguns escapam para a floresta. Então Kei dispara porque ele quer persegui-los na floresta. Suas professoras o param e explicam que lá é muito perigoso, porque em algumas décadas, os monstros ferozes da floresta saem e tentam destruir a cidade e é por isso que ela tem muros tão altos. Isso só dá a Kei outro incentivo para se tornar um aventureiro para que ele possa ajudar se isso acontecer de novo. Naquela noite antes de ir para a cama, ele verifica suas estatísticas, e fica chocado ao ver que ele está no nível 8 depois de fazer tão pouco, que ele culpa os deuses por torná-lo muito poderoso. No dia seguinte, as tutoras preparam uma surpresa para Kei, levando-o à guilda para encontrar missões com monstros mais fortes porque sentem que seu aluno poderia lidar com eles. Sou só eu ou elas estão tentando usar a criança como passe livre. No entanto, a criança fica animada e corre atrás delas para dentro. Enquanto elas interagem com a recepcionista para encontrar a missão certa, elas são interrompidas por um aventureiro maior que tenta intimidá-las porque elas são rank D. Ele as provoca e pergunta se elas estão fazendo uma missão de babá porque estão com Kei, e sua equipe ri no fundo. Ele então chega no rosto de Millie, e ordena que ela abandone Kei e vá com ele para um quarto, onde pela expressão dela ela virou o rosto porque não está gostando disso. Ela diz para ele ir a um lugar que oferece esse tipo de serviço. Nina informa que elas estão trabalhando no momento, o que deixa o cara com raiva, então ele pega ela pela mão. Os outros dois membros seguram Millie, e Kei não gosta desse comportamento, então agarra a mão do cara alertando-o que ele está interferindo no treinamento deles. As professoras mandam ele correr, mas ele bate com a mão no valentão, o fazendo cair no chão com muita dor. O homem levanta irado pronto para ensinar uma lição ao garoto, mas Kei desvia de seus socos e o desequilibra 2 vezes. O Rank C desembanha sua espada para lutar com o garoto, assustando a todos por um momento. Kei se esquiva de todos os golpes do homem enquanto exige que ele peça desculpas às tutoras. Ele então manda um ataque por baixo onde o garoto segura com seus 2 dedos. O cara tenta puxar a espada para trás, mas ele não é capaz até que o garoto o jogue para fora como um pedaço de lixo. Os outros 2 ficam com medo e seguram Millie com uma faca, mas Kei não recua e os joga para fora também. Suas professoras agradecem a ele por ter salvado elas desses marginais, e Millie aponta que ele é bom em artes marciais também. Ele diz a ela que ele estudou isso em livros, e com essa aprovação resolvida, eles vão para a floresta onde continuam treinando todo dia. O trio até arranja tempo para fazer piqueniques. Ao final de 3 anos finalmente o treino chega ao fim. Sylvia traz roupas para o quarto de Kei com a notícia que suas tutoras se recusaram a estender a duração de seus contratos. Ele entende que não pode amarrar 2 aventureiras por muito tempo, mas ele se pergunta se tem uma maneira de agradecê-las. Elas foram muito boas para ele ao longo dos anos. Kei lembra que Millie queria uma bolsa mágica, e naquela noite ele se dirige para a floresta para coletar materiais de monstros para fazer a bolsa. Ele conhece que Millie gosta da cor vermelha, então ele derrota um ogro vermelho, e para Nina um verde seria melhor, então ele faz o mesmo com um dragão da terra para pegar o que precisa. Um guarda em seu plantão vê seus ataques da muralha da cidade, e pensa que é um surto de monstros, então ele soa o alarme. Garmy monta seus homens e correm para a floresta, mas quando eles chegam, tudo o que encontram é uma cratera e o lenço de Kei com nenhum monstro à vista. Kei completa a última parte do treinamento e elas oficialmente graduam ele. Elas reconhecem que ele sempre soube de tudo, mas ainda assim foi bom ensiná-lo. Kei usa esta oportunidade para dar-lhes a bolsa mágica que fez. Quando ele diz a elas os materiais que ele usou para fazer, elas dizem que mesmo um grupo de aventureiros de rank A teriam problemas para derrotar monstros desse calibre. Então ele diz para elas que a capacidade de armazenamento das bolsas não são tão ruins pois cabem à mansão. Isso choca as duas, e elas o informam que as bolsas que ele criou será considerado de nível de tesouro nacional se as pessoas descobrirem. A tecnologia anti-roubo por si também é impressionante. Ele acredita que aprendeu muito com elas, incluindo o quão divertido foi se aventurar, e diz adeus enquanto elas saem. Quando ele volta para casa, seu pai o repreende por suas palhaçadas na floresta com o lenço que ele deixou para trás, trazendo o episódio ao fim. A história continua com Kei fazendo uma exploração de masmorra, se deparando com um dragão de alto nível. A criatura ataca, mas ele se esquiva e rapidamente termina a luta com um golpe para baixo. Ele cai junto com o dragão e o cutuca com sua lâmina para ter certeza de que o derrotou. O nobre não pode acreditar que ele o derrotou tão fácil, pois parecia difícil pela sua aparência.
distância. Ele guarda sua lâmina em sua caixa de itens, antes de verificar suas estatísticas. Ele abre ela, e começa a entrar em pânico por ter subido muito de nível. Sua magia é de mais de 80 milhões de pontos. Ele também recebeu o título Inimigo de Todos os Monstros, e Matador de Dragões como resultado de sua caçada. 2 anos se passaram após este evento, deixando Kay com 10 anos, e de acordo com a lei do país, ele deve ir para a capital real para fazer seu debut. Este é um evento obrigatório, que todos os filhos nobres devem passar. Então eles vão para lá como uma família. Sua irmã o segura quando ela pensa em morar com seu irmão na capital no futuro. Ela sugere que ele deveria apenas fazer os exames de admissão e começar a frequentar a escola. Seu pai Garmy informa que a frequência escolar começa aos 12 anos, então ele tem mais 2 anos. Kay pergunta à sua irmã mais velha se ela está animada para começar porque já tem idade, e ela o informa com confiança que ela irá tirar o primeiro lugar no exame da escola. Ele só pode dar seu apoio a ela. A conversa muda de assunto quando Kay pergunta a seu pai quanto tempo sua jornada à capital levará. Garmy diz 1 semana, mas isso com a suposição de que nenhum monstro entrará no caminho deles. Kay fala com si mesmo para ficar em alerta para qualquer ataque, para que ele possa ajudar os guardas, se necessário. Ele usa sua habilidade de busca para escanear a área e buscar qualquer ameaça. Ele rapidamente informa a seu pai que há uma batalha acontecendo 3 quilômetros à frente. Garmy fica bem surpreso ao ler isso à frente. Ele dá mais detalhes de que há algumas dezenas de monstros que cercaram das pessoas. Seu pai informa seus homens para acelerar o ritmo. Ele também envia 2 guardas à frente para ajudar. Kay observa que, a julgar pela velocidade com que estão correndo, eles não chegarão a tempo. Ele decide ir em frente, e pula da carruagem em movimento para o horror de seus pais. Ele usa magia de vento para suavizar sua aterrissagem, antes de ativar um feitiço de impulso que lhe permite encurtar a distância num tempo ridiculamente curto. Mesmo os guardas não percebem que é ele. Enquanto isso, no campo de batalha, os humanos estão em um sério retrocesso, pois muitos soldados estão feridos e pior, um dos últimos homens mantém sua posição determinado a proteger sua carruagem, apesar de estar cercado por monstros comedores de homens. Assim que a criatura se aproxima da carruagem, Kay aparece e começa a lutar imediatamente, e tira a ameaça mais próxima da carga preciosa. Ele então corre pelo campo de batalha derrotando os monstros com golpes consecutivos. Seus números ainda são esmagadores, então alguns conseguem chegar perto da carruagem. Kay hesita em usar magia, porque os cavaleiros vão ser pegos no fogo cruzado. Então ele invoca sua espada, e rapidamente elimina os orques, indo para finalizar o general lutando com fogo e sua espada. No final de tudo, ele segue até o soldado para uma verificação de bem-estar, mas o soldado o avisa para ficar longe da carruagem. Kay percebe que falhou em não se apresentar, então faz isso, e eles relaxam um pouco quando ouvem que ele é filho do Marquês Garmy. Isso é confirmado quando os pilotos finalmente chegam, e ficam surpresos ao ver que Kay enviou todas as bestas para a vala. O guarda desmaia devido aos seus ferimentos. Kay corre e usa um feitiço de cura de alto nível para restaurar a saúde de todos os soldados feridos no campo de batalha simultaneamente. Ele usa sua caixa de itens para guardar os corpos daqueles que não sobreviveram. Seu pai também chega logo depois e anuncia sua intenção de ajudar, mas ele também percebe que tudo foi resolvido. Enquanto ele pede que lhes expliquem a situação, sua atenção é atraída quando ele percebe o brasão na carruagem. Quando a porta se abre, ele suspira e mostra respeito, assim como seu filho. Garmy revela que as jovens diante dele são a princesa Telestia, e a senhorita Silk, que é filha do duque. Ele expressa seu alívio porque as garotas estão seguras, elas o reconhecem e agradecem por ter vindo. Garmy avisa que as garotas são tímidas para falar com Kay, sem uma apresentação formal, então ele pede a seu filho que diga seu nome. Telestia desmaia com todo o estresse, então Kay se oferece para acalmar usando magia. E como esse cara tá no mundo mais perfeito que existe, ele lança um feitiço relaxante que remove todos os fardos dos corações das garotas, fazendo-as se sentirem mais leves. Agora que se sentem melhor, elas expressam seu interesse em Kay, também se apresentando, e agradecendo pelo salvamento. Elas informam ele que viram seu excelente desempenho pela janela da carruagem. O rapaz já se emociona quando as 2 meninas começam a brigar por ele. Elas lhe perguntam o que o traz tão longe no meio do nada. Ele diz a elas, que está a caminho da capital real para seu debut. Elas revelam que também estão a caminho de lá, e elas imploram para que ele viaje com elas enquanto o arrasta para a carruagem. Ele chama seu pai, que apenas observa confuso. As carruagens começam a se mover juntas, enquanto Kay se senta entre as garotas para fazê-las se sentirem mais seguras. Ele nota que está um pouco apertado quando elas ficam perto dele. Então ele tenta mudar para um assento diferente, mas elas não permitem. As garotas continuam a lutar por sua atenção, pois agora querem que ele chame por seus primeiros nomes. Ele hesita inicialmente, e até se esforça para dizer com uma determinada formalidade, mas com um pouco de insistência elas fazem ele cumprir as ordens. Sua interação é interrompida por um dos guardas de Garmy, que diz a eles que estão chegando na cidade de Renoma, então eles devem se preparar para desembarcar.
Kay pensa que é horrível quando descobre que os guardas viram a interação. Eles chegam em seus quartos, e Kay se desculpa esperando vê-las novamente na manhã seguinte. As meninas queriam passar a noite com ele, elas dizem que ainda estão abaladas com o desastre, e o querem por perto para segurança extra. Garmy ouve, e implora para que reconsiderem já que é um pouco inapropriado que eles dividam um quarto. As garotas repetem que estão extremamente traumatizadas e preocupadas que o monstro possa atacar novamente durante a noite. As realeza não querem aceitar um não como resposta, já que Kay é o mais forte entre eles todos. Elas o querem como seu protetor. Ele não tem outra opção a não ser concordar calado, embora ele queira que o quarto seja grande com espaço para sua cama ficar longe delas como um verdadeiro sigma. Seu pai o avisa para ter cuidado, e lembrar quem ele representa. Anoitece e Kay entra no quarto, ele está um pouco desapontado que as camas estão muito juntas. As meninas o fazem pegar a cama do meio, e aproxima elas praticamente fazendo uma gigante. Elas afirmam que estão com medo para que possam se aproximar dele, e funciona. Já faz vários dias desde aquela primeira noite, e Kay não dormiu nem um pouco, porque estava muito nervoso para relaxar. Isso transparece em seu rosto, pois ele tem olheiras gigantes nos olhos. Depois de alguns dias, eles finalmente chegam à capital real. Ele fica animado ao ver o palácio real, e quando eles saem da carruagem, são recebidos pelo vice-capitão Gazard que expressa sua mais profunda gratidão a Kay por salvar as garotas, e alguns de seus homens. Ele já sabia sobre seus feitos, e está impressionado. Kay usa isso, como uma oportunidade para remover os que não sobreviveram da caixa de itens, para que suas famílias possam se despedir. O vice-capitão agradece em nome de todas as famílias, e Kay só quer que todos saibam a bravura que eles demonstraram diante daqueles 50 orques. Gazard promete de que não apenas as famílias, mas seus companheiros cavaleiros ouvirão a história. Dessa forma, Kay se prepara para partir, mas o vice-capitão o segura e o avisa que agora ele tem uma audiência com o rei. Isso choca ele, porque ele acabou de chegar na capital há pouco tempo. Gazard o leva ao salão do rei, onde os nobres já cercam a área. Ele se dirige ao rei e mostra respeito antes de ser instruído a levantar a cabeça. O duque começa a narrar a terrível situação em que Silk e Telestia se encontraram, e como Kay derrotou sozinho todos os orques, incluindo o general. Os nobres começam a murmurar entre si até que sejam instruídos a ficar em silêncio. Alguns dos nobres avançam em descrença de que uma criança foi capaz de tal façanha. O duque anuncia que a coroa deseja recompensá-lo antes de passar a palavra ao rei. Ele começa comentando sobre seu excelente trabalho, pois tem certeza que se ele não tivesse lá, as meninas não teriam sobrevivido. Pensando nisso, ele dá a Kay o título de barão. Ele também receberá 10 moedas de platina, e uma mansão própria. Os outros nobres não podem acreditar que uma criança de 10 anos recebeu um título de nobreza. Um nobre invejoso chamado Corgino fala pela multidão, enquanto ele protesta contra a decisão do rei. Kay sente o mesmo pensando que é muito jovem para tal título, mas o monarca pergunta a Corgino se ele poderia realizar tal façanha, e quando ele não é capaz de responder, o rei diz a ele para voltar para a posição. O chefe então se vira para Kay ao ouvir sua resposta. Ele sabe que não pode rejeitar o título, então ele o aceita com gratidão. O rei fica feliz em ouvir isso, e conclui a audiência. Ele ordena que Kay vá para a recepção para uma discussão mais privada. Ele é escoltado até uma sala com seu pai que fica surpreso, que seu filho recebeu um título de nobreza. Apesar de ser o terceiro filho, ele é o primeiro a ser promovido. Eles se levantam quando o rei entra, já que não é uma audiência formal, ele os instrui a se sentar. O monarca agradece Kay mais uma vez, até mesmo se curvando para mostrar sua apreciação. O pai e filho ficam em estado de choque. O pai de Silk também mostra sua gratidão, mas Kay implora para que ele levante a cabeça. O rei sente que também precisa expressar sua gratidão como pai. O filho e pai sentam-se enquanto o rei começa a discutir seu futuro. Kay se destaca tanto na magia quanto na espada, e ele tem as proteções dos deuses. Em resumo, ele é o equivalente a uma bomba nuclear. Como tal, não há como o reino deixar um talento assim por conta própria, é por isso que ele fez dele um barão. Isso significa que ele receberá o pagamento de acordo com os regulamentos oficiais, já que sua mansão deve ser mantida. O rei diz a ele para falar com seu pai, se ele tiver qualquer dúvida sobre a nobreza. Ele também expressa seu desejo de dar a mão de Telestia em casamento. O duque também quer o mesmo para Silk. Isso surpreende Kay, mas deixa as meninas felizes. O monarca explica que eles ficarão noivos até atingirem a idade adulta, e então vão se casar. Ele o faz assumir a responsabilidade, pois as meninas já manifestaram interesse, mas é revelado que esse discurso fazia parte do plano de jogo. O pobre rapaz olha para o pai em busca de opinião, mas ele apenas vira o rosto, o que não lhe ajuda. As altezas o pressionam porque ele concordou em se casar com elas. Mais tarde em casa, sua família está feliz com o casamento, mas chocada com suas travessuras na estrada para a capital, então ele se desculpa. Assim o episódio
vídeo se encerra. As coisas continuam com Kay na igreja da capital. Ele faz sua oração que o transporta para o reino dos deuses. Zenon solta uma gigante risada, ao comentar sobre o retorno de Kay. O jovem pede desculpas por ter demorado tanto, e diz a eles que ele meio que está exagerando nessa reencarnação. Com isso em mente, ele quer consultá-lo sobre suas estatísticas. Zenon admite que seus status atuais são desumanos, o que o deixa mais preocupado. O Deus Supremo ainda afirma que ele não alcançou o nível máximo com suas habilidades atuais, e mesmo com isso, em seu estado atual ele é provavelmente o humano mais poderoso do mundo. Ele até oferece a Kay a opção de se tornar um semideus. Isso o colocaria na mesma classe das bestas sagradas, e dos dragões divinos. No entanto, ele o avisa que mesmo em seu estado atual, há limites para o que ele pode fazer sozinho, então ele não deve passar dos limites. Zenon muda o tópico da discussão para uma mais leve, onde ele aponta que não há muito entretenimento em seu reino, então ele sugere que Kay use o conhecimento de sua vida anterior para criar algo, o que faz Kay pensar que talvez se ele pudesse introduzir itens que não existem nesse novo mundo, eles provavelmente se tornariam populares. Zenon concorda com seus pensamentos, pois ele pode lê-los deixando Kay assustado. O deus comerciante se junta perguntando se dará certo. Kay mais tarde retorna ao mundo, e é forçado a acompanhar sua mãe e irmã enquanto elas compram roupas, mas ele não fica confortável na loja, então ele foge. Enquanto sai correndo, ele avista Parma do lado de fora e corre para cumprimentá-la. Ele diz a ela que está na capital para sua cerimônia de debut. Ela informa que está em treinamento na loja de seu tio. Seu tio Tamani sai e pergunta quem é o responsável por Kay, e sua sobrinha o informa que Kay é da nobreza, o que o leva a pedir desculpas imediatamente pela sua atitude. Ele não considera isso um problema, mas quer dar uma olhada na loja. Após sua inspeção, ele comenta sobre a variedade de produtos que a loja produz. Kay acredita que Tamani é capaz de executar sua ideia, então ele fala sobre o item recreativo que gostaria de fazer. Kay quer saber se ele estaria disposto a produzir e vender. Ele desenha e explica os detalhes para ele ver. Os comentários do comerciante em sua criação são de interesse, e Tamani acredita que poderia fazê-lo a um preço bem acessível. Ele está ansioso para começar a produção. Isso deixa Kay animado, mas ele quer um protótipo primeiro. O garoto o deixa com uma moeda de ouro para cobrir as despesas. Tamani se levanta um pouco tímido, pois é muito para a tarefa que ele definiu. Kay o deixa à vontade explicando que ele deve pensar nisso como um investimento inicial. Quando colocado nesse contexto, ele aceita com gratidão, e promete como chefe de sua empresa que ele vai dar tudo de si no projeto. Kay sai da loja feliz, mas seu humor muda rapidamente ao ver a irmã um pouco chateada por ele não ter ficado para comentar dos vestidos dela. Ela começa a reclamar, mas ele faz um elogio que acaba com sua raiva, e ela não o deixa escapar, dizendo a ele que quando eles chegarem em casa ele vai comentar sobre cada roupa. Naquela noite ele se senta lá enquanto ela experimenta várias roupas, e ele avalia deixando-a muito feliz. No próximo dia, a empregada o informa que Tamani solicita sua presença na loja, e ele rapidamente se dirige até lá e fica maravilhado com a qualidade do trabalho, e maravilhado com o tempo de entrega. O artesão aponta que ainda precisa de alguns ajustes, mas fez dele como sua prioridade para terminar. Kay o informa que o jogo reverso é exatamente como ele imaginou em sua cabeça. O menino sugere que eles tenham uma partida para testar ele. Ele joga de novo com a Parma enquanto explica as regras em tempo real para eles, e Tamani fica animado porque tem certeza que o jogo virará popular. Kay se sente um pouco culpado por aceitar o crédito já que é um jogo clássico de sua vida anterior. Parma comenta como foi divertido jogar já querendo jogar novamente, e com uma avaliação tão positiva que gostaria de produzir uma versão regular e uma separada para os nobres. Ele tem certeza que a classe alta gostaria de um produto de aparência mais sofisticada, mas ele quer que a versão regular seja algo que qualquer um possa pagar. Kay sugere 50 versões nobres, e 1000 versões regulares para fabricação, onde eles podem fazer um contrato para produzir mais se necessário, o que seria determinado pelas vendas. Tamani sabe que sua empresa não tem fundos excedentes, então Kay felizmente fornece a ele mais dinheiro, o que surpreende ele. Com tanta confiança depositada nele, ele promete fazer o possível de novo, e Kay se sente um pouco desconfortável com tudo, então ele implora para que ele pare porque isso foi só um investimento inicial. Tamani sugere que eles elaborem um contrato, e o apresentem ao deus do comércio. Eles levam sua amostra para o altar e juram ao deus que cada um cumprirá sua parte no contrato, e ele é aceito quando desaparece, o que significa que ninguém será capaz de produzir o mesmo produto por 3 anos. Isso que eu chamo de sistema de patentes. Com as coisas oficiais, Kay quer que eles já comecem a vender o produto no próximo mês. Ele acrescenta que gostaria que Tamani preparasse um mais extravagante, um que será dado à família real. Isso pega o artesão de surpresa, porque ele é apenas uma pequena empresa, então para ele receber tal oportunidade é sem precedentes. Kay está confiante de que pode produzir um que impressionará o rei, e Tamani promete atender a esse pedido. Parma comenta que o jovem nobre tem algumas conexões incríveis, e ele faz um relembre mental de que o rei não é sua única conexão.
O fato do jogo que ele fez ter desaparecido, significa que os deuses estão jogando em seu reino se divertindo. Enquanto volta para casa após a reunião, ele é informado que a cerimônia de debut está para começar, então ele corre e vai com os seus pais. O pai lhe avisa que desde que se tornou barão na última audiência com o rei, muitos olhos estarão sobre ele durante este evento. Ele o avisa para tomar cuidado com os outros pais que tentarão apresentar suas filhas a ele, e ele reconhece o conselho e promete lidar com isso corretamente, até seu pai fica surpreso com sua resposta madura. Eles chegam pro debut e Kay se encara com Corgino que lhe dá um olhar hostil. Ele percebe que o filho de Corgino e seus amigos têm a mesma idade que ele. Enquanto segue em frente, ele é chamado pelo duque que se apresenta formalmente e sua filha Silk. O garoto começa a admirar ela até o ponto que o duque interrompe. O pai de Kay explica a habilidade perigosa de seu filho, e ele meio que se safa deles. Eles se desculpam e logo mais a família real aparece. O rei faz um discurso para inspirar a próxima geração de elites, e termina com um brinde elegante. Todos então se alinham para cumprimentar o rei e sua família. Quando é a vez de Kay, ele se apresenta perfeitamente e elogia Telestia a ponto dela ficar vermelha, fazendo com que o rei meio que aprove tudo com um sorriso. Ele acabou de receber o selo de aprovação do pai da jovem. Kay volta sua atenção para o rei, e apresenta o jogo reverso que ele desenvolveu em cooperação com a empresa Sarakaen. O rei fica interessado, então ele o convida para uma audiência privada mais tarde, onde ele possa explicar o jogo e eles possam discutir sobre a princesa. Seu pai não conhecia o projeto de criação de seu jogo, e Kay explica que desde que foi promovido a barão, ele temia não ter dinheiro suficiente para manter a mansão, então ele teve que encontrar outras fontes. Seu pai entende seus pontos, e com a parte importante concluída, seus pais saem mais cedo para resolverem algumas coisas. Eles encorajam Kay a interagir com algumas crianças de sua idade para que ele possa se sentir como uma criança normal pela primeira vez, mas seus pensamentos são interrompidos quando Silk vem falar com ele enquanto eles esperam por Telestia. Eles se sentam e começam a conversar, mas Kay se sente mais confortável com ela abandonando o prefixo mestre ao chamar seu nome. Ela começa a provocá-lo, o que o deixa um pouco nervoso. Rabbit chega com seus amigos e os interrompe. Ele cumprimenta Silk esperando que ela retribua amavelmente, mas ela apenas se levanta e educadamente o cumprimenta como uma dama. Um dos lacaios de Rabbit exige que Kay dê respeito ao seu chefe, permitindo que ele se sente com Silk sem interrupção, já que ele é o filho mais velho de Corgino. Kay se levanta e o cumprimenta antes de se apresentar como um barão, mas os meninos interpretaram mal dizendo que seu pai é um barão, que é um posto inferior ao dos pais deles, então eles começam a desprezá-lo, já que ele não deu seu sobrenome. Eles especulam que ele deve ser de um posto bem baixo, então Rabbit ordena que ele peça desculpas por sua grosseria ou ele vai soltar seus lacaios nele. Sua maneira de se dirigir a Kay ofende a Silk, então ela tenta defendê-lo, mas Kay a interrompe afirmando que é Rabbit quem vai se desculpar primeiro. Rabbit considera isso uma briga, e pergunta se ele quer resolver tudo no lado de fora. Silk vê que a situação está piorando, e se comporta como a donzela em perigo para galantear Kay e ele repete que ela não precisava vir. O flerte deles começa a deixar Rabbit um pouco ciumento, então ele grita para eles pararem enquanto estiver falando. Ele revela que seus dois seguidores têm a bênção de Deus e podem usar magia. O primeiro cara se aproxima, e faz a rotina de performance mais estranha que eu já vi. Depois de todo o drama, ele lança um feitiço de bola de fogo e isso é tão patético que até uma criança poderia se esquivar. O outro cara faz o mesmo, mas dispara um feitiço de pedra que é igualmente fraco. Quando eles se preparam para atacar de novo, a Silk os impedem e diz ao trio que Kay não é filho de um barão, mas ele próprio é um barão. Ela revela que ele é o terceiro filho de Garmy, e foi ele quem salvou a princesa, e a si mesma de um exército de 50 orques sozinho. O trio recua em estado de choque, porque ouviram sobre a bravura de seu colega de idade. Ela ordena que eles se curvem, já que ele o supera em poder. Eles imploram por perdão por sua estupidez embaraçosa e se desculpam. Silk acha toda a situação divertida. Ela confronta Kay sobre isso, sabendo que os meninos estavam sendo enganados, mas ainda assim ele continuou atuando. Ela comenta que ele tem um lado sombrio e promete contar a Telestia sobre. Ele implora para que ela não faça, então ela promete não dizer uma palavra desde que ele saia com ela. A princesa os ouve conversando sobre manter um segredo, e quer saber o que aconteceu. Kay fecha a boca de Silk, o que é visto como escandaloso já que eles não são casados. Ela usa isso como alavanca para descobrir a verdade, ameaçando contar ao pai de Silk. Silk apenas revela que eles estavam planejando um encontro. Isso deixa Telestia com ciúmes, então Kay diz que eles podem ir como um trio feliz. O rei interrompe e convoca ele para um encontro. Enquanto eles jogam, o rei adora a ponto de querer torná-lo exclusivo para ele, mas Kay o alerta que pretende lançá-lo para as massas. O duque também está por perto, então os dois usam a oportunidade para avisar Kay para não esquecer que ele vai se casar com a princesa, e a filha do duque. Ele sente a pressão quando os dois ficam sobre ele, marcando o fim do episódio.
As coisas continuam com Kay, sendo convocado por Magna, onde ele oficialmente lhe entrega a chave e o mapa de sua mansão que vem com seu título de barão. O jovem Kay agradece animado, enquanto o velho explica que a ausência do rei é porque ele tinha um encontro com alguém. O monarca ainda queria encontrá-lo para jogar o jogo reverso, mas Magna o segurou e conseguiu convencê-lo a cumprir seu primeiro dever. Kay fica aliviado ao ouvir isso, pois significa que ele será capaz de voltar para casa mais cedo. No entanto, seu plano de ficar quieto é arruinado, quando o Duque Eric interrompe para desafiá-lo no jogo reverso. Devido à sua posição, Kay não pode negar seu pedido. Isso abre a caixa de Pandora, porque Magna e outros nobres expressam suas vontades de jogar após o Duque. Depois de entreter a todos, ele segue o mapa e chega à sua nova casa e a descobre num estado mórbido, o que o deixa desapontado. Por fora, todas as janelas estão quebradas, plantas até inundaram o portão principal e outras partes. Ao chegar na porta da frente, ele espera que nada apareça para atacá-lo. Kay pede licença antes de entrar. O local tá empoeirado, e as luzes não estão funcionando. Ele assume que as pedras mágicas estão esgotadas, então ele usa uma lâmpada para iluminar o local enquanto continua com sua inspeção, e fica impressionado com o tamanho e a simplicidade. Ele usa sua habilidade mágica para limpar e consertar instantaneamente toda a mansão, e tudo é restaurado num estado novo. Após isso, ele se deita em seu quarto por um momento para apreciar o fato de que tudo dentro de sua visão pertence a ele. Seus pensamentos são interrompidos quando Sylvia chama ele e diz que eles chegaram. Ele desce para mostrar seu agradecimento por ela o ter seguido para sua nova casa. A empregada está honrada por ele ter chamado ela, confessando que já chorou. Com a ajuda de seu time, ela promete trabalhar duro exclusivamente para ele. Seu novo mordomo Colan também se apresenta. Ele tá ali por recomendação do antigo mordomo da família de Kay. Colan revela que ele ouviu todos os feitos incríveis de seu novo mestre, mas o menino tenta minimizar isso. Sylvia ordena que suas empregadas comecem a limpar o local, mas elas rapidamente percebem que tudo já foi limpo a um nível alto. Colan fica surpreso quando Sylvia considera normal que Kay já tenha limpado a mansão com magia. Ele se pergunta como ele conseguiu fazer isso. Sylvia então informa seu mestre que eles vão terminar de colocar seus pertences pessoais na nova casa. O mordomo reafirma os sentimentos da empregada, e sugere que ele volte para sua antiga casa, lembrando que seus irmãos mais velhos estão em casa. Ele corre para encontrá-los, e eles ficam impressionados ao ver que seu irmão mais novo recebeu um título de nobreza e uma mansão antes deles. Sua irmã está bem animada para ver a mansão, mas os irmãos tentam assustá-la apontando que por a mansão estar destruída, significa que tenha fantasmas. Isso a assusta um pouco, mas ela está confiante que Kay irá protegê-la. Ele apenas garante a ela que nada assustador aparecerá. Junto com os pais e sua irmã, eles mais tarde vão visitar a nova casa de seu filho. Eles ficam surpresos ao ver que ela não está caindo aos pedaços e brilhando. Sua mãe comenta que é como uma casa nova. Seu pai fica um pouco confuso, porque tem certeza de que ela estava em ruínas e caindo aos pedaços quando a viu anos atrás. Kay confessa que ele usou um pouco de poder e limpou com magia. O tour pelo local continua, e eles ficam maravilhados com o padrão que ele conseguiu reformar tudo. Enquanto andava, Garmy percebeu a falta de obras de arte pela casa. Kay não sabia que precisava de algumas. Seu pai explica que os nobres gostam desse trabalho, e como tal, decoram suas mansões com elas para expressar esse amor. Coisas como vasos, quadros, armaduras e em alguns casos monstros empalhados são a norma. Os monstros empalhados é o que chama a atenção de Kay. Ele logo diz à sua família que preparou algo. Do nada, Sylvia deu um grito repentino para todos. Garmy suspeita de um ataque inimigo e corre para a cena com o filho. Quando chegam na cena, existe uma estátua do dragão que Kay empalhou por recomendação do pai, e ele esqueceu de dizer a eles que a colocou ali. Até mesmo seu pai fica chocado com a visão, e se pergunta por que ele fez tal coisa. Ele confessa que o derrotou em batalha. Garmy não pode acreditar o que está ouvindo. Ele revela que um dragão vermelho é um monstro da classe Calamidade. Ele acrescenta que é difícil que um grupo de aventureiros de nível alto possa derrubar a criatura, e se for assim, seria uma batalha muito acirrada e alguns membros não voltariam vivos. Isso surpreende Kay, porque foi bem fácil para ele derrotar. Seu pai apenas o aconselha a explicar para suas empregadas no futuro. Ele ainda fala mais com a afirmação de que um dragão vermelho empalhado vale 1000 moedas de platina. Kay faz algumas conversões de moeda, e isso vale exatos 10 bilhões de ienes. Garmy afirma que esta peça é o suficiente para compensar a falta de arte pela casa. A conversa deles é interrompida por outro grito. Eles correm e é a mãe dele. Ela se assusta com o borrifador que ele instalou no banheiro. O pai está interessado em ver o qual famoso é isso. Então ele usa e todos adoram. Então ele quer que alguns sejam instalados em sua casa. Seu pai sente que seus convidados vão gostar, o que confunde Kay. Ele esclarece ao filho que ele deve fazer uma festa para estrear sua nova mansão, pois é uma regra entre os nobres. Depois, naquela noite, Kay está sentado em seu escritório com Sylvia e Colan. Ele está um pouco estressado em dar a festa, mas seu mordomo chega e diz que ele fez uma lista das pessoas que ele deve convidar, e das coisas
coisas que ele precisará. Já que ele é um nobre de classificação baixa, ele não pode enviar um convite ao rei pois isso seria rude. Quanto à hospitalidade, Sylvia sugere que ele seja ele mesmo em vez de tentar forçar algo tradicional. Nos próximos dias, ele faz copos de vidros especiais nunca vistos nesse mundo para os convidados, eles também servirão como presentes para os nobres levarem para casa. Depois eles passam para comida e bebida, ele dá a seu chefe privado uma receita para fazer um prato de hambúrguer. Mais tarde, Sylvia é chamada para provar e ela não consegue acreditar como a refeição é deliciosa, ela continua com um suco feliz e espumante, e não consegue acreditar o quanto isso combinou com a carne. Ela nunca tinha visto uma bebida com essas propriedades em sua vida. Ele explica que usou magia para fazer vinho efervescente, já que ele ainda não tem idade, ele quer que ela diga se as bolhas estão muito fortes. A empregada usa isso como uma oportunidade para se deliciar em bebidas, sob o pretexto de degustação para dar o feedback. Colan interrompe para informar seu mestre que um mensageiro veio do Palácio Real. Ele é convocado pelo rei que está enciumado por Magna e o Duque Eric, que já está intimidado que as nobrezas estão todos na sala. O rei lhe dá um olhar intenso, antes de começar a reclamar que não recebeu um convite para sua festa de estreia na mansão. O Duque e Magna têm esfregado o convite na cara dele, e ele não tá feliz. Você pode ver que ele está enciumado, porque ele aponta que foi ele quem lhe deu a mansão. Enquanto espera a resposta, Eric lembra ao rei que apenas nobres de alto escalão podem convidá-lo para suas mansões. O monarca fica com os olhos em lágrimas, enquanto repete que é o pai e sogro de Kay. Kay o acalma e pede desculpas com uma explicação, antes de lhe entregar pessoalmente um convite. Isso deixa o rei feliz enquanto ele esfrega na cara dos outros dois. Ele volta para sua mansão para dizer à sua equipe que o rei estará presente, o que os choca. Eles ficam bem confusos até que ele revela que a terceira princesa Telestia e a filha do duque são suas noivas. As empregadas gritam em choque, e ele conta com elas para fazer com que Sua Alteza se sinta em casa. A noite da festa chegou, e os nobres são abordados ao chegarem na mansão. Todos ficam impressionados com o dragão vermelho que Kay derrotou. Com todos reunidos, Kay faz seu discurso de boas-vindas. Seus convidados comemoram enquanto bebem antes de comentar sobre o gosto adorável. Até seu pai fica surpreso com a bebida. Kay explica como ele usou a magia de água para resfriá-la, e Eric interrompe para elogiar a comida também. A atenção de todos é tomada quando o rei faz sua entrada com a rainha e Telestia. Ele ordena que todos voltem às suas conversas, e se senta em sua mesa, onde é imediatamente servido com uma bebida. Ele fica fascinado com o copo, e faz comentários sobre sua beleza. Ele então toma um gole do conteúdo, e fica ainda mais animado quando as bolhas estouram na boca. Kay o serve com o bife de hambúrguer, o que impressiona o paladar da realeza. O rei conta que amou tudo no bife, e pede a opinião de Telestia e ela também gostou. A rainha atrapalha tudo para apontar o borrifador no banheiro. O rei se interessa em ver o motivo de tanto alarde. Ele usa e adora a ponto de mandar Kay instalá-lo lá no palácio. Ele fica profundamente fascinado com tudo o que viveu desde que entrou na casa. O rei lhe faz os maiores elogios afirmando que ele tem a maior hospitalidade. Todos ficam maravilhados por ele ter recebido tal elogio, e começam a bater palmas pro jovem Kay. Colan puxa seu mestre pro lado para informá-lo que o Corgino chegou. Ele se dirige à entrada para receber o nobre de alto escalão. Corgino agradece a Kay pelo convite, mas aproveita a chance para olhar a mansão comparando ela com a casa de um cachorro. Enquanto ele entra, Colan vai avisá-lo sobre o monstro empalhado para que ele não se assuste, mas Kay para seu mordomo. Eles se juntam a ele enquanto ele grita de medo. O anfitrião pede desculpas por não informar ele. Enquanto ele continua a insultar Kay ao entrar no salão, ele também começa a insultar os participantes, e pela reação deles, eles também não são fãs dele. Quando lhe é servido sua bebida, ele reclama que há muito barulho, e o nobre de alto escalão já começa a menosprezar a bebida antes de prová-la. Quando ele toma um pequeno gole, ele fica surpreso com o sabor agradável e único, mas ele tenta minimizar. Depois ele é servido com a comida e adora, mas mente dizendo que é nojento. Ele continua a se comportar rudemente. Colan implora a seu mestre para relaxar, já que Corgino é um marquês. Para acalmá-lo, Kay traz alguns dos copos de vidro como surpresa, mas Corgino quer todos eles apesar de ter sido informado que todos os participantes também levarão para casa. Ele também quer a receita da comida pronta na hora de sair. Kay recusa educadamente, o que só irrita o marquês, que começa a repreendê-lo, mas ele permanece firme até o rei chegar. O monarca pega Corgino se comportando mal. O rei o coloca em seu lugar e fala para ele nunca mais repetir tal comportamento, e lhe diz que o seu futuro poderá estar condenado com essa atitude, e tudo o que Corgino faz é se desculpar e sair correndo. Silk vai até Kay informando o que ela sabe que ele armou para que o rei pudesse ver Corgino por quem ele é. O monarca os ouve e puxa Kay pro lado, para que ele saiba que ele não gostou de ser manipulado, o que fez o duque e sua filha rir. O rei depois o chama ao palácio, onde o repreende mais um pouco, o que traz o fim do episódio.
As coisas continuam com Kay seguindo a ordem para o quartel-general dos cavaleiros quando ele é saudado pelo vice-capitão Dain. Eles se cumprimentam, e o menino o informa que Magna o aconselhou a deixar alguns materiais de monstros no QG, e Dain já conhece tudo por ali, então ele o leva a um de seus depósitos para descarregar, mas Kay educadamente o informa que a sala não é grande o suficiente. Isso o choca e quando seu rosto lentamente fica horrorizado, ele pergunta se os monstros são do mesmo calibre do dragão vermelho que ele exibiu em sua mansão. Kay garante a ele que não há nada nesse nível, mas casualmente solta a bomba de que um dragão da Terra tá entre os monstros. Isso pega o vice-capitão de surpresa, porque até mesmo um grupo de nível a sofreria para derrotá-lo. Kay não sabe nada desses tipos de detalhes, tudo o que ele sabe, é que o bicho era grande. Agora que ele entende a proporção, Dain permite que ele os descarregue no pátio para que os cavaleiros os arrume mais tarde. Ele ativa sua caixa de itens que libera o conteúdo, os monstros de alto nível começam a se acumular, o que faz com que Dain grite. Ele tá pasmo apesar de ter sido avisado, seu espanto só continua a crescer, quando ele confirma que Kay derrotou todos os monstros sozinho. Ele simplesmente pergunta se ele é um herói ou um discípulo dos deuses, e em última ocasião recebe uma leve reação do jovem. Kay se minimiza afirmando que é apenas filho de Garmin e nada mais. Dain decide não se intrometer mais, o que o jovem nobre aprecia. O vice-capitão diz a ele que pode demorar um pouco para avaliar tudo já que são tantos, mas ele não tem nenhum problema com isso. Com os trabalhos feitos, ele rapidamente tenta sair, mas o vice-capitão o impede e implora para ajudá-lo com o treinamento dos cavaleiros. Ele também quer que o jovem nobre conheça sua capitã. A chefe ama pessoas fortes, então ele adoraria mostrar o que Kay pode fazer, e Kay relutantemente concorda. Mais tarde, que o resto dos cavaleiros se reúnem enquanto Dain apresenta Kay. Ele o apresenta como o jovem barão que aniquilou 50 orques, e salvou a princesa. A capitã ainda não tá por perto, mas Dain garante a ele que a número 1 estará com ele em breve. Eles podem apressar a aparição da capitã iniciando batalhas simuladas. Kay tem uma imagem em sua cabeça, de que ela será super intimidante. O vice-capitão informa seus subordinados para falar sobre as batalhas simuladas, mas eles estão um pouco preocupados já que Kay é bem jovem. Dain permite que aquele que expressou a preocupação enfrente o nobre primeiro. O cavaleiro até sente pena de Kay, e decide dar-lhe o primeiro movimento. Ele aceita a oferta e vai em sua direção. Kay é tão rápido que o cavaleiro não registra o movimento quando já é tarde demais. Ele se levanta em choque, porque foi desarmado agressivamente, e o cavaleiro desiste depois de ver a diferença em suas forças. Kay parece preocupado que ele possa ter exagerado. Ele agradece enquanto tenta sair, mas eles o impedem de novo. O vice-capitão fica impressionado com o que ele acabou de ver, então o impede de ir embora. Devido às habilidades de Kay, ele sugere que ele aceite 30 cavaleiros para a próxima rodada. Enquanto eles avançam contra Kay, sua capitã grita do topo de um prédio próximo para cessar os ataques. Ela cai para baixo querendo saber por que todos esses cavaleiros estão apontando suas espadas para um jovem. Ela os repreende por não terem orgulho. A capitã então se vira para Kay e o abraça perguntando se ele está bem e diz a ele para não se preocupar com essas pessoas que agora ela tá por perto. Ele fica chocado com a orelha, mas a primeira coisa que percebe é que ela é elfa. Ela então se dirige a Dain o repreendendo por não parar essa injustiça. O vice-capitão calmamente explica que ele é o famoso herói que derrotou os orques e salvou a princesa. A capitã fica um pouco chocada ao saber que ele realizou tal façanha. Sua aura em relação a ele muda drasticamente depois de ouvir isso e Kay fica tenso quando sente isso. Ela imediatamente desembanha sua espada animada enquanto o desafia para um duelo. Dain lhe fala que seria melhor ela se apresentar primeiro. Ela discorda afirmando que eles falarão com suas espadas. O resto dos cavaleiros já conhecem o desejo de lutar contra oponentes fortes da capitã, então eles apenas se desculpam ao sair. Eles duvidam que Kay seja capaz de acompanhar já que ela tem o título de mestre espadachim. Kay os ouve e começa a ficar um pouco intimidado. A capitã sinaliza para eles começarem, mas o herói aponta que ele tá com uma espada de madeira, e ela garante a ele que sua espada é cega. Eles começam a luta, e ela já sabe que vai gostar da luta. Os dois usam seus poderes de impulso, enquanto se chocam pelo campo de treinamento em velocidades que deixam todos surpresos. Eles ficam surpresos ao ver que Kay tá acompanhando a capitã, e ficam perplexos quando ele foge rapidamente de seu ataque e vence o duelo por finalização. Ela parece chocada de cara, mas rapidamente se transforma quando ela processa a lacuna de sua força. Naquele momento, ela anuncia que esperará até o futuro para se casar com ele, e todos soltaram um grito coletivo com a declaração. Kay a afasta porque não sabe nada sobre ela, então ela se apresenta oficialmente como Tijuana, que também detém o título de Visconde Honorário. Ela é filha do Duque Liberty, que supervisiona a Floresta do Norte.
Embora ela tenha mais de 300 anos, ela diz não envelhecer, então ela pode esperar que Kay alcance sua idade adulta. Kay corre para se proteger atrás de Dain, enquanto aponta que a filha de um duque não pode decidir seu casamento sozinha. Tijuana disse às pessoas de sua casa que ela não voltaria até encontrar seu parceiro para casar, então eles ficarão emocionados com a notícia. Kay informa a ela que do lado dele não é fácil pois há pessoas que ele deve consultar antes de fazer algo. Ele pede apoio para Dain, mas o cara finge estar dormindo. Tijuana concorda com sua declaração e ordena que seu vice traga Kay junto para eles discutirem com o rei. O menino tá preocupado agora, pois é a última pessoa que precisa ouvir sobre isso. Ele já sabe que tá com problemas, e olha para baixo com muito medo de fazer contato visual com o rei que arranjou tempo depois de deixar algo urgente. Tijuana simplesmente vai direto e informa o monarca de sua intenção de casar com Kay, e este anúncio deixa seu pai e o rei sem palavras. Eles querem saber como ele realizou tal façanha. Kay confessa que a derrotou numa batalha simulada. O rei o lembra que ele tá noivo da princesa Telestia e da senhorita Silk, mas Kay estava apreensivo em contar à capitã, já que não é de conhecimento público. Eles revelam que Tijuana vem do território de Liberty, que era originalmente uma nação elfa, e por causa de sua beleza eles sempre foram arrastados para guerras por aqueles que queriam escravizá-los. No entanto, no país de Exfort, seu primeiro rei Uia garantiu que não houvesse discriminação baseada na raça, então os elfos ficaram mais do que felizes que suas terras pertencessem ao reino Exfort, para que fiquem sob sua proteção. No entanto, o território Liberty é autogovernado e difere pouco de qualquer outra nação independente. Em outras palavras, Tijuana é essencialmente uma princesa e Kay recebeu uma proposta de casamento dela. Isso é uma situação difícil, então o rei informa a Tijuana que Kay já está noivo de sua filha, assim como da filha do Duque Eric. Isso choca Tijuana, mas a revelação a fez perceber que ele é ainda mais extraordinário. O rei não tem outra opção a não ser permitir que ela se junte ao harém, mas ele ordena que ela escreva uma carta para seu pai pedindo permissão. Ela reconhece a ordem, e animada leva Kay com ela para que eles possam lutar um pouco mais. O rei não consegue acreditar que ele derrotou seu cavaleiro mais forte. Eles discutem como Kay pode ser tão forte em uma idade tão jovem. O rei procura Garmy para explicar, e ele também não faz ideia. Dain aponta uma estranha resposta onde ele suspeita que ele seja o discípulo dos deuses. O rei sente que isso significa que algo está acontecendo. Magna surge com uma maneira de testá-lo que é mostrar a ele um livro. Mais tarde, Kay encontra Dain de novo nos corredores, e ele está exausto com a luta que Tijuana o está obrigando a fazer. Ele revela que tem o título de mestre espadachim adicionado ao seu status depois de praticar com ela. O vice-capitão interrompe suas reclamações enquanto o arrasta de volta para o rei que quer uma audiência com ele. Ele fica ainda mais assustado quando todos estão reunidos dentro da sala. O rei explica que o convocou porque quer mostrar a ele algo. Magna pega e mostra um livro de escritura mágica de nível imperial que foi repassado na família real. Eles o informam que foi o primeiro rei Uia que o escreveu. Isso deixa Kay animado por ele ter a oportunidade de examinar tal magia de alto nível porque na biblioteca de magos do palácio, só tem até o nível Mega. Ele começa a ler os feitiços e é impressionado. Isso confirma as suspeitas do rei, ao revelar a Kay que ninguém pode ler o livro que ele tá segurando porque tá escrito na língua do primeiro rei chamada japonesa. Tudo começa a fazer sentido agora porque mesmo apenas seu nome é muito japonês. Kay conclui que Uia foi reencarnado assim como ele. O monarca continua que eles só sabem que isso é magia de nível imperial, porque essa é a informação que foi passada para ele. Ele pede a Kay para se identificar oficialmente. Ele tá um pouco preocupado que possa perder tudo se dizer tudo, mas ele interrompe seu pensamento e diz com confiança que vai confessar. Mas eles devem prometer que isso não sairá da sala. Ele também informa que deixará o reino em paz se não gostarem do que ouvirem. Ele começa revelando que ainda tem suas memórias de sua vida anterior. Essas são memórias de uma terra diferente, de onde o primeiro rei também veio, chamada Japão. Ele pede desculpas por não ter contado. Garmy se preocupa se ele é realmente seu filho, mas ele garante que não há dúvida sobre isso. Ele revela o que os deuses lhe disseram quando foi batizado aos 5 anos, e todos estão surpresos por ele ter conhecido os deuses. Ele continua que conheceu todos os 7, e ainda está em contato frequente com eles. Eles imploram para que ele mostre seu status. Eles não podem acreditar no que estão vendo. Com os títulos que ele detém, o rei sente que além de si mesmo, todo cidadão deste mundo deve se curvar a Kay, de tão alto que é o título de escolhido por Deus. Esse comentário assusta Kay, então ele implora ao rei que gosta de sua vida atual, e de todas as pessoas que conheceu, ser nomeado barão é uma honra muito maior do
do que ele merece. Ele os informa que em sua vida anterior, ele perdeu todos os membros da família, e estava sozinho, mas nesta, ele é tão amado que não deveriam tirar isso dele. Ele informa Garm que tem orgulho de ser seu filho, e pede desculpas ao rei por esconder tudo, que quer que eles continuem o tratando da mesma forma. Mesmo após ouvir tudo, o rei decide reconhecê-lo como filho de Garm, mas ele oferece a ele a posição de rei, o que choca a todos. O encontro não oficial chega a um fim, quando Tijuana invade com uma carta de seu pai aceitando sua decisão, e ela arrasta Kay para longe de novo. Os adultos sentem que não há nada com que se preocupar quando se trata de Kay. O rei só espera que ele proteja o país, e aqueles que ama. Mais tarde, ele pede desculpas a Telestia e a Silk por adicionar outra à lista, mas elas parecem entender, até que seu momento é arruinado quando Tijuana o arrasta para outra batalha simulada, o que acaba o episódio. Enquanto que lia o livro imperial, ele descobriu que o primeiro rei era realmente japonês. No livro, Uya disse que ele morreu em um acidente, e foi transferido para o mundo em sua forma original. Kay então descobre que as reencarnações não foram as mesmas. Mas enquanto ele lia, Telestia e Silk veio e perguntou o que ele estava fazendo. As duas presumiram que ele estava estudando para o vestibular, então elas querem que estudem juntos. No entanto, Kay as recusou instantaneamente. Ele desesperadamente inventou uma desculpa enquanto corria. Ele pensou que escapou, mas desta vez, Tijuana veio e o convidou para a batalha. É a segunda vez que Kay fugiu e a recusou. Acontece que Kay está realmente esperando por aquele dia, seu 12º aniversário. Em sua nova roupa, Kay veio se registrar na guilda. Kay entrou animado na guilda quando de repente ele esbarrou em alguém. Quando perguntado, Kay disse ao cara que veio se registrar como aventureiro. O cara deu um tapinha na cabeça dele e disse para ele se cuidar antes de sair. Misteriosamente Kay sente que o viu em algum lugar. Kay caminha em direção à mesa da recepcionista, onde a senhorita deu a ele um formulário para preencher. Kay decidiu não mencionar seu título de barão, e apenas deu o formulário após respondê-lo. A recepcionista disse a ele o próximo passo. Logo após, Kay coloca seu sangue em um cristal, o cristal acende e a mana de Kay foi registrado ao seu cartão da guilda. A senhorita o deu a ele enquanto informava seu rank G, o mais baixo. Enquanto olhava para o cartão, ele de repente se lembrou de suas professoras que eram rank D. Do nada, a recepcionista se desculpou por não se apresentar. Ela se chama Retia, e deu a Kay palavras motivacionais e lembretes. De repente, um homem com seus companheiros chama Retia lascivamente. Eles viram o rosto desapontado de Kay, e o chutaram de repente. A esquiva de Kay alarmou os dois homens. O homem tentou socá-lo, mas Kay evitou, o outro enlouqueceu, e os dois se agruparam para atacar, mas eles apenas esbarraram um no outro. Finalmente, o homem começa a desembainhar sua espada, Kay o interrompe imediatamente quando de repente, o cara ruivo intervém. O homem ficou apavorado, porque ele acabou sendo agarrado pelo cara da chama de gelo. Cloud ameaça o homem, fazendo com que ele saia junto com seus peões. Retia e Kay o agradeceram, mas Cloud revela que ele os parou para o bem deles. Ele sentiu a força de Kay, então ele pergunta seu nome. Ele então ri quando diz a Kay para acompanhá-lo em uma bebida. Enquanto bebe, ele elogiou as técnicas de esquiva de Kay. Incomodado, Kay disse que acabou de treinar com seus tutores. Misteriosamente, Cloud ficou surpreso depois de ouvir isso. Ele não ligou muito para isso, e eles gostaram das bebidas. Do nada, Kay perguntou a ele sobre a chama de gelo. Cloud revela que é o nome de seu grupo, com ele, e sua espada de chamas e sua esposa com magia de gelo. Cloud aconselhou Kay a formar um grupo para eventualmente subir de rank, então ele mostrou a ele seu cartão dourado. Kay ficou surpreso, porque isso significa que ele tá no rank A. No entanto, Cloud agiu com humildade e mencionou que o primeiro rei era rank SSS. Como ele menciona que esse rank tem um cartão preto, uma mulher do nada bate em sua cabeça. Sua esposa está irritada, Lina dá um sermão nele. Cloud a apresentou a Kay, mas ela o acertou de novo, quando ela lembrou o trabalho que eles precisam fazer. Do nada, Kay revela que Cloud realmente o salvou. Lina amolece, quando diz a Kay para ir até ela, se ele se deparar com problemas. Kay agradeceu, mas Cloud revela que Kay era realmente forte. Ele então continuou a beber, fazendo Lina ficar irritada enquanto ameaçava sua vida, e o arrastava para longe. Kay agradece de novo quando eles saem. Kay prossegue para encontrar pedidos de emprego, mas para sua decepção, tudo o que consegue encontrar são serviços de limpeza. Ele tem certeza que é fácil com sua magia, mas Kay preferiu não aceitar. Do nada, ele viu um trabalho sobre extermínio de goblins sem limites máximos. Ele declarou como seu primeiro trabalho quando o pegou e foi embora feliz. Porém, Tijuana veio do nada e o abraçou.
Dain informa Kei que eles treinarão os cavaleiros, então Tijuana perguntou qual o plano de Kei. Depois de revelar seu trabalho de aventureiro, Tijuana fica ansiosa para se juntar a ele. Kei ficou surpreso e Dain não aprovou, porém Tijuana explica a ele a importância de ela acompanhá-lo, mas Kei escapa sorrateiramente. Tijuana imediatamente o agarrou, e Kei só pode pedir ajuda enquanto Tijuana o arrasta para longe. Depois de chegar, Tijuana expressou sua empolgação. Ela arrasta Kei enquanto adora caminhar com ele. Kei conduziu uma busca, e relata a localização do Goblin. Tijuana pisca, e imediatamente pula, fazendo Kei dizer espere. No entanto, Tijuana gosta da cena onde Kei a persegue. Os dois chegaram, e imediatamente viram os Goblins. Eles se aproximaram e os afastaram, então Kei cura os feridos. Tijuana notou que sua espécie é forte, então ela se ofereceu para lidar com os Goblins. Em um piscar de olhos ela os eliminou instantaneamente. No entanto, sua horda apareceu, que lança um aprimoramento em Tijuana. Tijuana imediatamente se sente alegre, ela imagina ser uma Conquei enquanto mata os monstros. Um maior apareceu, mas Tijuana pula, pois ela ainda imagina estar com Kei. Então ela o cortou com sua espada, e o derrotou. O sino toca, e ela imagina o casamento deles. Ela pula para abraçar Kei, quando um estrondo os interrompe. Kei pediu a Tijuana para levar o homem para segurança, enquanto ele garante a ela que pode lidar com isso. Depois que eles saíram, Kei lança uma bola de luz para imobilizar suas visões. Ele então usou uma magia ofensiva, que Tijuana e o homem viram à distância. Depois de um tempo, uma grande cratera se formou. Milia e Nina se perguntam o que é isso, mas Nina pareceu indiferente. Atualmente, Kei relata que derrotou os lagartos verdes. Retia ficou surpresa, enquanto ela explica que isso é um trabalho para os Rank C e Rank D, ela pensou que Kei teve sorte, mas ele revela que derrotou 30. Retia ficou pasma, ela rapidamente informa seu chefe, mas o chefe com raiva disse a ela para trazer Kei. Ele é Cedric, e expressou suas dúvidas, ao ameaçar Kei para revelar a verdade. Ele o acusou de mentir, mas Retia o lembra de não presumir nada sem provas, e Kei concordou. No entanto, Cedric ainda pensa que ele é um plebeu fraudulento. Kei defende a si mesmo, mas do nada, Cedric disse que seu cartão será revogado. Retia para Cedric, mas ele apenas gritou com ela enquanto jogava o livro. Cedric se recusou a mudar sua decisão, fazendo Kei se estressar com isso. De repente, um elfo chegou, e perguntou a ele sobre a comoção. Cedric relata a fraude de Kei para o homem, que acaba por ser o mestre da guilda. Enquanto Kei nega sua acusação, o homem o encara com curiosidade. Depois, Cedric conta a história enquanto enfatiza que ele é uma fraude. No entanto, o mestre da guilda riu dele, ele perguntou se ele tem certeza que Kei não derrotou os lagartos verdes. Mas isso apenas deixou Cedric com raiva. Do nada, o mestre da guilda deixou alguém entrar, Tijuana entra, e imediatamente abraçou Kei e esfregou o rosto contra ele. Kei deixou escapar que eles estão noivos, fazendo com que Cedric e Retia se surpreendam. Acontece que Tijuana estava realmente conversando com o mestre da guilda. O mestre da guilda confirma isso, quando do nada ele chamou Kei de barão. Cedric ficou perplexo, então o mestre da guilda revelou que Kei era o herói que salvou Telestia e Silk. Cedric ainda duvida disso. Kei explica seus motivos, e o mestre da guilda acrescentou que ele é filho de Garm. De repente ele também disse que seria seu cunhado. Isso surpreendeu Kei, e o mestre da guilda provocou Cedric sobre suas acusações. Cedric imediatamente pediu para poupá-lo da justiça real. Kei perguntou a Tijuana, o que é isso, e ao saber que é sua execução, ele aceita as desculpas de Cedric. Kei então perguntou se eles aceitarão os lagartos verdes, e o mestre da guilda pediu a Retia para lidar com isso. Ele também pensa em subir o rank de Kei. Ele disse que vai o tornar rank C, mas Tijuana acha que não é o suficiente. De repente, ela revela que Kei já derrotou um dragão vermelho. Retia assume se ele é o mais forte, e Tijuana concorda. O mestre da guilda decidiu elevá-lo ao rank A, causando em Retia e Cedric muito espanto. O mestre da guilda lembra a Kei, que ele precisa derrotar os bandidos antes disso, antes de pedir a Retia e Cedric para lidar com as formalidades. Quando os dois saíram, o mestre da guilda se desculpou pela grosseria de Cedric. Ele revela que agora está aliviado depois de ver a promessa de Tijuana. Ele falou para Kei cuidar de sua irmã Maluca, fazendo Tijuana discordar da parte de Maluca. Ela contou a ele sobre os frutos de seu amor, mas Kei se preocupa que seu irmão tenha entendido mal. Felizmente o mestre da guilda sabe que batalha significa encontro para ela, e Kei se sentiu aliviado. Do nada, Zenon ri com os deuses assistindo Kei. Eles estão preocupados com a força esmagadora de Kei, então Zenon revela que ela é necessária antes que o selo de Aron seja quebrado. Os deuses ficaram igualmente surpresos.
Eles estão preocupados com o perigo que Aaron pode trazer, então eles concordaram em tornar Kay mais forte. Eles pensaram em um homem que pode ser o mentor de Kay. Enquanto isso, Kay olha alegremente para seu cartão dourado. No dia seguinte, ele permite que Celestia e Silk estudem com ele. No entanto, Tijuana veio e revelou seu encontro com ele. Celestia e Silk ficaram furiosas, elas exigem uma explicação, enquanto fazem Kay se ajoelhar. No final do episódio anterior, Kay se registrou para se tornar um aventureiro, derrotando 30 lagartos verdes em seu primeiro dia, e sendo promovido direto para ser um aventureiro Rank A. Também aprendemos que os deuses intencionalmente o tornaram insanamente forte, por conta que o conhecido Aaron está prestes a se libertar de seu selo. Então eles acham que Kay precisa ficar ainda mais forte, pensando que ele precisa treinar com um certo mestre para alcançar o próximo nível. Vemos Kay na cama, enquanto Sylvia começa a se desculpar porque se esqueceu de acordá-lo, e descobrimos que hoje é o dia de seus exames de admissão na academia. Kay sai correndo pela porta, enquanto Sylvia continua se desculpando, mas ele diz para ela não se preocupar, porque ele não vai se atrasar. Quando ele sai, ele usa um feitiço de teletransporte para chegar na academia, ele faz o check-in para o exame, e ele recebe instruções para sua sala. Quando ele se dirige, ele acha estranho ele não reconhecer ninguém na lista. Quando ele chega na sala, ele se pergunta se Celestia e Silk estão fazendo o exame em outra sala. A examinadora entra, e diz que eles têm 2 horas para concluir o teste, lhes avisando que qualquer trapaceiro será removido imediatamente. O teste começa, e é apenas matemática básica, escrita e leitura. O que Kay acha fácil, graças ao conhecimento de sua vida anterior. Durante o teste, a examinadora o vê relaxando, mas ele diz que já terminou, o que a surpreende porque se passaram apenas 30 minutos. Após o término do teste, eles são informados de que passarão para a avaliação mágica, o que deixa Kay empolgado. Eles vão para o pátio, e a examinadora diz a eles para usarem seu feitiço mais forte no alvo. Kay se pergunta se tudo bem se ele usar todo o seu poder, e a examinadora diz que a área é protegida por uma barreira defensiva, para que ele possa usar qualquer magia que quiser. Vemos um menino enquanto começa a conjurar, e criar uma bola de fogo, mas é tão fraca, que surpreende até Kay. Outro aluno também tenta, e ela é muito fraca, fazendo Kay perceber que este é o nível que a maioria das crianças de 12 anos estão, planejando usar seu feitiço imperial, mas ele percebe que provavelmente seria uma má ideia. Quando chega a sua vez, ele cria uma bola de fogo que fica azul, e ele usa o feitiço de bola de fogo, mas acaba causando uma grande explosão, atravessando toda a parede. É um dano enorme para a área, e Kay está confuso, porque ele só usou um feitiço de nível iniciante. A examinadora não pode acreditar em seus olhos, enquanto Kay apenas tenta se explicar. A examinadora verifica a área, e diz para eles passarem para o exame de esgrima. Eles se mudam para outra parte da academia, onde o examinador apresenta alguns aventureiros de rank A, que estão lá para ajudar a avaliá-los. Kay fica surpreso ao ver Cloud, que se pergunta por que ele está ali, e Kay explica que ele está ali para fazer o exame. Cloud quer ser seu oponente, mas Kay tenta recusar. No entanto, o examinador diz que Cloud é o aventureiro mais bem classificado, então ele não pode recusar. Os dois se preparam para lutar, e Cloud diz para ele lhe mostrar o que ele pode fazer. Kay acha que ele deve ser muito forte já que é um rank A, então ele usa sua habilidade de impulso, e começa a atacá-lo. Os dois começam a trocar vários golpes, e as outras crianças não acreditam na velocidade com que se movem. Cloud fica impressionado com Kay, dizendo que ele é até mais forte que os examinadores, mas Kay diz para ele pegar leve, já que é só um teste. Mas Cloud fica muito animado, usando sua própria habilidade de impulso, e eles começam a se mover ainda mais rápido. Mas a luta é interrompida quando o examinador diz para eles pararem, dizendo que estão assustando as outras crianças. Cloud acha que eles exageraram um pouco, e decide encerrar por ali, e diz a Kay que eles deveriam fazer uma missão juntos algum dia, mas Kay não tem certeza se é uma boa ideia. O examinador diz que já viu o suficiente, e diz a Kay para ir para casa e esperar pelos resultados. Quando ele volta para casa, Sylvia pergunta como ele se saiu, ele diz que tudo correu bem, e Sylvia quer dar uma festa para comemorar. Ele diz que ainda é muito cedo para comemorar, mas seu estômago ronca, e Sylvia sai correndo para preparar comida para ele. No palácio, vemos Kay quando ele é questionado pelo rei sobre o dano que ele causou. Kay explica como o examinador lhe disse que ele poderia usar todo o seu poder já que havia uma barreira, sendo que ele usou apenas magia iniciante, em vez de sua nova magia de nível imperial, e ainda assim causou danos massivos. O rei fica surpreso por ele poder usar magia de nível imperial, mas Kay diz que não tem certeza do que aconteceria ao seu redor se ele a usasse, perguntando se há algum lugar onde ele possa praticar, mas eles dizem que absolutamente não. O rei continua perguntando onde ele fez o exame, porque a Celestia reclamou que não viu ele durante o exame. Kay menciona como ele se registrou na entrada sul, e foi direcionado para a sala.
Ao ouvir isso, o rei pergunta a ele por que a academia tem uma entrada norte e sul, fazendo com que Kay perceba seu erro, porque a entrada norte é apenas para onde os nobres moram, e ele acabou fazendo o exame com todos os plebeus em vez disso. O duque menciona como isso causou um problema com o diretor da academia, pois vemos em um flashback, o diretor dizendo a ele que há um problema com a divulgação dos resultados, porque um plebeu obteve uma pontuação perfeita no exame escrito, bem como destruiu a área de treinamento, e lutou em pé de igualdade com um aventureiro de rank A. Mas o duque apenas fica rindo ouvindo isso, sabendo que só poderia ser Kay, e diz ao diretor que divulgue os resultados. Na academia, os resultados são divulgados, e Kay procura seu nome, Silk chama ele, dizendo que ele é o primeiro da classe, enquanto Celestia é a segunda, e ela tá em terceiro lugar. Ela o provoca sobre os danos que ele causou, e diz a ele como Celestia estava brava porque não viu ele, deixando-o preocupado porque está com problemas. Ele de repente vê sua irmã Raine, que está orientando alguns alunos, ela corre até ele, feliz por vê-lo. Ela está impressionada, ele é o primeiro da classe, e lhe deseja sorte em seu discurso, dizendo que é tradição o aluno com a melhor pontuação fazer um discurso na cerimônia de entrada. Kay gostaria que a Celestia pudesse fazer em seu lugar, mas Raine diz que ele não tem escolha. Kay volta para casa, e Sylvia está muito feliz por saber que ele passou, dizendo que eles precisam comemorar, e que ela vai cozinhar comida suficiente para alimentar 100 pessoas. Ela sai correndo, e Kay acha que ela está exagerando, mas acha que é uma boa ocasião para ficar feliz. No dia da cerimônia de entrada, Kay vê que seus pais vieram para assisti-lo. Ele se juntou a Celestia e Silk, encantando elas na hora, pois elas acham que ele fica fofo em seu uniforme. Quando a cerimônia começa, os outros alunos se perguntam com quem ele está, com ciúmes por estar sentado entre duas garotas. O diretor chama por Kay para fazer seu discurso, e ele começa a se apresentar, mencionando como se confundiu no exame, mas espera fazer amizade com todos, esperando que todos possam se dar bem, e todos os alunos aplaudem ele. O rei aparece para parabenizar todos os alunos, mencionando alguns alunos fora da curva, e Kay sente que está sendo avisado pelo rei. Eles chegam à primeira aula, e a professora entra na sala se apresentando como Elka. Ela diz a eles para pensar sobre o futuro, e escolher o que planejam estudar. Kay quer ser um aventureiro, mas as meninas se opõem. Celestia repete, que como ele já é um barão, ele precisa aprender mais sobre ser um nobre. Kay fica chateado, mas Silk diz que ele pode escolher mais de um curso, então Kay decide que fará, a nobreza, aventureiros, e magia. Ele pergunta o que elas vão escolher, e Celestia diz que ela vai escolher nobreza e assuntos internos. Kay pergunta por que ela está escolhendo assuntos internos, mas ela menciona como ela quer ajudá-lo a administrar seu domínio no futuro. Silk decide por nobreza e comércio, querendo também ser útil para ele no futuro. Quando eles saem da aula, Kay vê alguns valentões mexendo com uma garota, ele percebe a orelha dela, e percebe que é a Parma da loja de itens. Os valentões acabam sendo Rabbit e seus meninos, e eles a intimidam por ser uma fera, dizendo que ela não pertence à classe deles, uma vez que são todos nobres. Mas Kay intervém, dizendo que nobres e plebeus são iguais na escola. Rabbit não se importa, mas na hora ele percebe que está falando com Kay, lembrando-se de seu encontro anterior. Os meninos perguntam por que ele está do lado de um plebeu, quando ele próprio é um nobre. Mas Kay diz que está apenas do lado de sua amiga. Rabbit ameaça dizer ao pai para arruinar a família de Parma, mas as meninas o abordam, fazendo com que os meninos fiquem de joelhos, e peçam desculpas. Eles são forçados a se desculpar com Parma, e rapidamente fugir. Parma agradece Kay por sua ajuda, mas as garotas do nada perguntam sobre seu relacionamento com ela, fazendo Kay se ajoelhar enquanto elas conversam com Parma. Ele fica preocupado que elas estejam formando uma aliança, mas de repente ele ouve uma voz, dizendo a ele para visitar a biblioteca. Kay decide dar uma olhada, mas ao abrir a porta, ela o leva para outro espaço, e ele é teletransportado para uma sala onde encontra um homem, que pergunta se ele quer um café. Kay exige saber quem ele é, perguntando como existe café neste mundo. Mas o homem diz que estava esperando por ele, chamando ele de China, o nome de sua vida anterior. Mas é aí que o anime termina.